Será que dá para aprender programação, uma das coisas mais difíceis do mundo, usando apenas o ChatGPT? De uns anos para cá eu tenho migrado cada vez mais a minha estratégia de investimento para uma estratégia mais quantitativa. Isso significa que eu estou cada vez mais buscando ter critérios objetivos e eliminar de uma vez por todas aquele negócio do eu acho isso, eu acho aquilo, eu gosto disso, a tal da emoção, que é o pior inimigo de um bom investidor. Você tomar decisões no calor do momento. Isso aqui, quando a gente está falando de dinheiro, olha, dá um problema. E aí quando você entra nessa abordagem mais baseada em dados e estatísticas, eu não sei você, mas eu particularmente durmo à noite muito melhor. Fora que eu tenho muito mais tempo livre, porque dessa maneira eu consigo automatizar praticamente 100% dos meus investimentos. Para facilitar esse processo de automação, de quantização da minha carteira, eu entendi que eu precisaria abandonar as minhas queridas planilhas de Excel e partir para algo um pouco mais automatizado. Uma rápida pesquisa me trouxe até a linguagem de programação Python, que hoje deve ser a mais utilizada no mundo, com quem eu já tive até um pequeno caso no passado e agora decidi reatar esse namoro. E para aproveitar a ocasião e juntar aqui um outro tema que também me agrada muito, que eu acho que tem um potencial fantástico de ajudar o nosso dia a dia, inclusive nos investimentos, eu decidi aprender Python com a ajuda do ChatGPT. Será que dá para aprender programação, uma das coisas mais difíceis do mundo, usando apenas o ChatGPT? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Mas já comenta aqui, você acha que esse negócio vai dar certo? Será que dá para aprender uma coisa que é considerada tão difícil pela maioria das pessoas, sem ter que fazer um curso convencional, ou muito menos uma faculdade de programação? Bom, eu já tinha uma pequena noção de Python, porque é algo que eu já tinha estudado no passado. Mas eu decidi começar do zero e pedir aqui para o ChatGPT me fazer um plano de estudos de como que eu conseguiria aprender a linguagem de programação Python. E como um bom aluno que sou, fui seguindo o mais à risca possível esse plano de estudos que ele criou para mim. Primeira coisa de tudo, pediu para eu instalar o Python, isso eu já tinha instalado aqui no meu computador, né, em um editor de código, no caso eu uso o Jupyter Notebook, e aí comecei aprendendo. O que eu fiz aqui? Ele me passou alguns tópicos, então eu pegava esses tópicos e jogava aqui embaixo falando para ele: beleza, você falou que eu preciso aprender sobre variáveis e tipos de dados. Ok, então me ensine sobre variáveis e tipos de dados. Ó, preciso aprender sobre operadores. Tá bom, me ensine então sobre operadores aritméticos de comparação e lógicos, que foi o que ele falou. E aqui ele manda uma explicação que, bom, para o meu conhecimento, que é bem básico, eu achei essa explicação muito boa. Ele dá alguns exemplos, mostra como isso funciona no código. E aí eu fui fazendo meus estudos aqui, né? Aprendendo muitas dessas coisas mais iniciais eu já sabia, mas fui fazendo aqui os exercícios até para gravar melhor, né? Para eu não esquecer de nada, não deixar passar essas coisas mais básicas. Ele mandou aqui, inclusive, alguns exercícios práticos, eu fui fazendo. Aí a gente viu aqui a parte de tipos de variáveis. Aí mesmo falou aqui como funcionam listas, tuplas, que é um negócio que com dicionário, que essas coisas eu confesso que eu ainda me confundo um pouco, né? Esses tipos de conjuntos dentro do Python. A gente foi aprendendo os tipos de dados, fomos aprendendo operadores, tanto os aritméticos, de comparação, lógicos, combinando operadores, condicionais, né? Tem aquele tal do se, então, que é uma coisa que eu gosto muito, isso faz parte, acho que, de qualquer algoritmo. Isso aqui vai ser muito usado quando a gente entrar nas estratégias de investimento de fato, laços de repetição, e aí eu fazia o mesmo processo para todos esses tópicos, né? Depois que acabou aqui, me ensina então sobre controle de fluxo, que é o tópico que ele passou lá em cima. Aí ele fala aqui, ó, condicionais, laços de repetição, e aí foi justamente o que eu fui gravando aqui no meu documento de estudos, fui colocando alguns exemplos, fui colocando algumas explicações. E bom, para o primeiro dia, eu acho que foi muito bem. Ele me recomendou aquele plano de estudos fazendo a cada semana, né? Vamos terminar aqui os condicionais, depois ele me passou um resumo, aí falou sobre entrada e saída de dados, né? Função input, função print, e aqui juntando os dois, e aqui acabou o nosso, que ele chamou aqui, vamos voltar lá em cima, ele chamou de primeira semana, né? Fundamentos de Python. Que seria agora a semana 2, funções e estruturas de dados. Eu, como um pouco apressado que sou, ansioso, não vou fazer isso semana por semana, né? Eu vou fazer uma aulinha dessa aqui a cada 1 ou 2 dias.
E caso você ache isso interessante, queira aprender Python junto comigo aqui usando o ChatGPT, já aproveita para clicar nesse botão de like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. E claro, eu vou compartilhar essa jornada também lá no meu Instagram, mostrando os progressos que eu for fazendo, e o negócio vai ficar muito mais interessante quando a gente chegar na parte mais de modelagem matemática, de criação de estratégias de investimentos, de automação de estratégias de investimento, que eu acho que todo investidor tem aquele velho sonho de ganhar dinheiro quando você está dormindo. Pois é, as automações, as estratégias quantitativas vêm para ajudar justamente isso, né? Você não tem que ficar pensando o tempo todo em como estão os seus investimentos, o que você tem que fazer agora. Então é um negócio muito mais simples, muito mais objetivo, de ter regras, né, do tal se, então, né, o famoso if da programação, trazer isso mais para a nossa vida, para os nossos investimentos. Aqui no final teve até um exercício que ele me passou de criar um programa que resolva cálculos matemáticos simples, como uma calculadora. Eu criei aqui a minha calculadora, né? Vamos até ver como ela funciona. Ó. A gente começa para rodar. Qual é o seu nome? Gustavo. Digite um número, vamos digitar 97.5. Qual tipo de operação você quer fazer? Vamos fazer uma multiplicação 50. O resultado da sua conta é 4.875. Criei o meu primeiro projeto em Python, uma calculadora. Pode parecer muito simples, caso você já entenda alguma coisa de programação, mas para mim foi uma conquista aí bem legal, né? Uma primeira pequena vitória. E isso é só o começo, de fato. Em breve a gente vai estar fazendo uns modelos de investimento aqui e o negócio vai ficar bem legal. E a minha principal vontade de automatizar mais as coisas surgiu principalmente depois de eu ver o quão bons estão sendo os resultados com a troca de ações, que é uma estratégia puramente baseada em estatística, em arbitragem, em aproveitar distorções de preço na bolsa de valores, que é algo que eu já tenho feito aí há algum bom tempo, inclusive agora eu estou ensinando outras pessoas a fazerem também. Inclusive, caso você queira conhecer como funciona essa estratégia das trocas de ações, vou deixar aqui embaixo um link com um vídeo bem explicativo, e caso você queira ver isso na prática, na minha carteira, né, quais são os resultados que eu estou tendo de fato, eu vou deixar esse outro vídeo aqui do lado, onde eu mostro os resultados que eu tive na minha carteira de investimentos, fazendo trocas de ações, que é o que eu chamo de renda ativa, apenas no último mês.